Estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal, finalmente, né? Depois de um tempo sem aparecer. Hoje vamos falar sobre o Maestro. O Maestro é uma ferramenta para a realização de testes e eu tive a oportunidade de colocar em produção recentemente. Eu decidi que valeria a pena compartilhar aí como foi a minha experiência trabalhando com essa ferramenta e passar algumas ideias, algumas dicas de como você pode sair do zero até você escalar isso de uma maneira que você consiga colocar no projeto da sua empresa ou então mesmo ali no seu próprio projeto, tá? E para começar, nós temos que o Maestro é uma ferramenta para testes end-to-end. E uma das coisas que eles comentam na própria página é essa ferramenta vai te proporcionar a experiência de você adicionar testes sem dor, né? E de fato, quando você começa a escrever testes com o Maestro, você vai perceber que não é tão problemático assim para adicionar um teste que não seja flake, ou seja, que horas passe, que horas falhe, tá? É uma ferramenta open source, então vocês podem acessar o GitHub, eu estou deixando a página deles aqui. Fique à vontade, vocês podem contribuir se sentirem que faz sentido. Como essa ferramenta funciona? Aqui tem um exemplo muito básico de como que ela funciona. Nós temos um arquivo com as instruções do teste que queremos executar, e aí o teste vai sendo executado de acordo com os comandos que passamos para o Maestro, tá? E aí a gente pode ver que ele vai conseguindo interagir com a tela até ter um resultado assertivo. Também estou deixando aqui o link da documentação, mas todos os links que vão aparecer nessa apresentação, eles vão ficar disponíveis no comentário do YouTube. Então, quando a gente fala sobre Maestro, os testes são testes end-to-end. E aí, assim, na estratégia que eu adotei, eu decidi fazer os testes sem utilizar nenhum mock. Eu decidi que valeria a pena fazer esses testes batendo na API real. E tem sido muito satisfatório o resultado, porque o framework de fato é bem inteligente para aguardar uma resposta que às vezes possa demorar um pouco mais de tempo ou não. Então tem sido uma experiência muito positiva, mas se você achar que faz sentido, você também pode estar utilizando mocks para realizar os seus testes. E veja que na nossa pirâmide de teste ele está no topo. Então tenha cuidado ou selecione bem os testes que você quer adicionar, porque eles são demorados para serem executados, né? Não é como um teste unitário que executa ali em alguns milissegundos ou um segundo no máximo. Não. Esse tipo de teste aqui toma mais tempo, você tem que inserir as informações na tela, tem que esperar animações e coisas assim do tipo. Então selecione os fluxos principais da sua aplicação. Por exemplo, se o seu app faz um pagamento, com certeza pagamento é um fluxo importante. Não necessariamente você precisa, por exemplo, mostrar ou criar um teste com o Maestro para dizer, a dica de como realizar um pagamento apareceu. Não, isso você pode cobrir com um fluxo de teste unitário, tá? Para instalar e utilizar o Maestro é bem simples. Eu coloquei aqui o comando para você fazer a instalação no Mac, mas na página do próprio Maestro você encontra todos os comandos necessários para instalar ou no Linux ou no Windows. Então, basta acessar a documentação dos caras, que a documentação é bem completa. Uma forma, né, e talvez a melhor forma de criar um teste com o Maestro é utilizando o próprio Maestro Studio. Como vocês estão vendo aqui, eu deixei já um vídeo pronto, eu executo um comando Maestro Studio, eu interajo com a aplicação que eu estou testando e eu consigo ver qual seria o ID daquele componente, eu consigo executar um clique, como foi o caso que eu fiz aqui, eu consigo agora adicionar um texto no campo em que eu tenho foco e seguir criando o meu teste, né? Então, eu vou aqui agora copiar o ID para selecionar a opção e depois eu posso checar, por exemplo, fazer um acerte para ver se um determinado texto apareceu na tela, tá? Então, o Maestro já fornece para você o Maestro Studio. Então, através do Maestro Studio, interagindo com a sua aplicação, você pode ir lá e criar o seu teste da melhor maneira. Então, é bem eficiente porque você, como você pode ver na imagem, ele já seleciona quais são as áreas em que eu consigo interagir em relação àquela tela específica, tá? Então, seguindo para o próximo passo, o que é que nós temos? Uma vez que nós criamos os passos à minha esquerda, os passos do teste que eu quero executar, eu posso selecionar todos eles e copiar esses passos para criar um teste, né?
Uma vez que eu tenho todos esses passos copiados, nós só precisamos adicionar mais algumas informações e nós temos um fluxo completo. Nesse caso, a primeira informação que precisamos adicionar aqui é o App ID, que é basicamente o pacote da nossa aplicação que está sendo testada. O maestro precisa saber qual é o pacote, porque quando eu executo o meu teste no meu emulador ou no meu dispositivo real, ele vai buscar por aquela aplicação para começar o teste utilizando aquela aplicação. Algumas outras configurações são necessárias também para o teste. Se você reparar logo no começo da imagem, eu tenho os 3 traços ali em cima, né? E isso separa o que é a parte de configuração do meu teste e o que é a execução do meu teste propriamente dito, tá? Então, nesse caso, eu vou executar o teste sobre o aplicativo do YouTube, que foi o exemplo que eu mostrei anteriormente, e o primeiro comando que eu tenho ali é fazer o launch do meu app, ou seja, abrir a minha aplicação. Tá? E em seguida eu sigo com os comandos até que no final eu realizo algum tipo de assert, né, para validar o cenário que eu estava testando. E como vocês podem ver, isso aqui está estruturado dentro de um arquivo YAML. Tá? Então todos os testes do maestro vão ser um arquivo YAML. Tá? Então um maestro flow, como é chamado, é nada mais do que o arquivo nesse formato específico. Ok? Então, seguindo com a configuração do nosso teste, nós também podemos ter tags. E as tags elas são úteis porque, através das tags, eu posso executar o teste, por exemplo, que tenha uma tag específica. Prático. Nós vamos ver mais à frente por que isso é interessante. Então, esse aqui seria um arquivo mais ou menos ali completo em relação a um fluxo simples de teste, uma aplicação bem prática assim, para estar realizando o teste. Ainda dentro dos comandos disponíveis no Maestro, nós temos o Maestro Start Device, que basicamente ele vai criar um emulador para você se você não tiver um emulador disponível, ou ele vai te instruir a quais imagens são necessárias, quais comandos você tem que executar, até que você consiga criar um emulador. Por que esse comando é interessante? Nem todas as APIs do Android, por exemplo, estão disponíveis são compatíveis com o Maestro. Então, nesse caso, eu gosto de utilizar esse comando para iniciar um emulador, porque é um emulador que é compatível com o Maestro. E você pode encontrar no site dele quais são as informações, ou basta você executar, por exemplo, Maestro no seu terminal e ele vai dizer para você quais são as APIs compatíveis para Android, quais são as APIs compatíveis para iOS, mas de modo geral, eles cobrem uma gama bem grande de versões do sistema para executar o teste. Tá? Então aqui, uma vez que nós criamos o nosso emulador, nós podemos seguir para a execução do teste propriamente dito. Então nós temos o comando ali, maestro teste, em que ele começa de fato a realizar a execução do meu teste. Então nesse caso eu estou executando um teste chamado teste maestro flow, dentro da minha pasta .maestro, né? Que é uma pasta padrão aí para você estar adicionando os seus testes com o maestro. E aí é interessante que, veja que eu passei o caminho específico de um teste só. Então, quando eu passo o caminho específico de um teste, ao invés de passar toda a pasta .maestro, ele me mostra os steps que ele está executando até finalizar o teste, né? Então, ele fez o launch do meu aplicativo, ele clicou, depois ele clicou no Session Edit Text, depois ele inseriu o texto e por assim vai até que eu faça a minha session e conclua o meu teste com sucesso. Tá? Então, ao passar apenas um fluxo específico, eu entro nesse modo de debug, né? Que é o modo em que eu vejo step a step o que está sendo executado. Mas, por exemplo, caso eu passe só uma pasta, como vocês estão vendo aqui na tela, ele vai executar sem estar adicionando nenhum tipo de debug, nenhuma informação de debug. Mas a informação importante para essa tela é: eu consigo passar argumentos para a minha aplicação na hora em que eu vou realizar a execução do teste. Então, o traço app ID é um argumento que eu estou passando para o maestro para que, quando ele vai executar esses flows, ele adicione esse app ID como uma variável. Tá? Então, ao invés de eu utilizar app ID hard-coded, né, como na segunda linha da tela que vocês estão vendo, eu posso acessar o meu app ID através de uma variável do sistema. Quando é que isso é útil? Eu posso executar o mesmo teste contra uma branch, contra uma variante de produção ou contra uma variante de debug, por exemplo.
É o mesmo teste, mas os pacotes tendem a mudar. O sufixo ou o prefixo do meu pacote pode mudar, então eu consigo aí ter essa dinamicidade de, o mesmo teste, claramente ele pode ser executado em diferentes flavors ou etc. em relação à sua aplicação. Isso daqui também é muito útil, por exemplo, hoje nós temos muitas aplicações multiplataformas, seja com Flutter, com KMP ou com o que você quiser, e às vezes o pacote do app Android é diferente do pacote do app iOS, mas é o mesmo teste, né? Então eu consigo passar de forma dinâmica o App ID da minha aplicação. Então eu consigo passar infinitos argumentos aqui de acordo com a configuração que eu necessite, né? Eu posso passar, por exemplo, login e senha como parâmetro através do meu CI e por aí vai, de acordo com a necessidade que você tiver para estar executando os seus testes. Um outro comando interessante do próprio Maestro é o include tags. Então, por exemplo, caso eu execute esse comando aqui, eu vou apenas executar os testes que possuem a tag pull request. Eu também consigo excluir tags, né? Então, por exemplo, nós podemos ter alguns fluxos que são utilitários e nós não queremos utilizar, então nós podemos colocar um traço exclude tags úteis. Então, todo fluxo que eu adicionar a tag úteis, ele não vai ser executado, tá? Então, veja que aqui eu estou executando no modo, digamos, no modo produção. Tem um nome específico para quando eu passo a pasta e quando eu não passo um caso de teste específico, já que eu não tenho informação de debug enquanto a execução está acontecendo. Seguindo com o Maestro, nós temos algumas boas práticas que eu realmente recomendo para que o seu teste ele não seja flaky, tá? Para que o seu teste não quebre com qualquer alteração. A primeira boa prática que eu recomendaria é sempre utilizar IDs. Então, num exemplo aqui, eu poderia clicar no texto busca, mas talvez seja mais interessante eu clicar no ID, porque a chance de que esse texto mude, fiz a localization, ou meu emulador eu estou executando em português, agora eu não estou executando em inglês, meu texto pode ser alterado, ou sei lá, alguém alterou o texto aqui, o teste vai quebrar. O ID, de modo geral, ele muda muito menos. Então, se você fizer ações sobre IDs, seja um tap, um assert, um scroll, etc., qualquer comando que o maestro disponibilize para você, é melhor fazer uso do ID. Então, você vai ter um trabalho ali de estar adicionando esses IDs inicialmente, mas uma vez que você adicione para os componentes principais, de modo geral, você vai conseguir criar seu teste muito rápido com o Maestro Studio, né? Então, por exemplo, se você possui um design system, você pode adicionar o ID diretamente no design system. E isso já vai fazer com que ele seja clicável ali. Quem precisar realizar o teste não vai ter tanta dificuldade ou trabalho em adicionar esses testes, esses IDs manualmente. Aqui eu tenho um exemplo do que é recomendado pelo maestro em relação a esses IDs. Então, por exemplo, no Flutter, o que é recomendado? Adicione um semantics e passe um identifier, deveria ser com letra minúscula ali, e esse identifier eu consigo fazer um clique nele, já que ele se torna um ID. No Compose nós temos o semantics e o test tag, onde eu passo também o meu ID. E aí eu consigo fazer tap on ID e eu clicaria nesse caso na minha box, tá? Seguindo com talvez a coisa mais importante em relação ao maestro, é evitar a wait. Você não precisa adicionar wait for animation to end, que é algum dos comandos do maestro, é um dos comandos do maestro. Você pode fazer assert visible. Por quê? Como o maestro fala, ele já é inteligente o suficiente para ele saber quando ele precisa aguardar uma tela aparecer, um componente aparecer ou não. O que isso quer dizer? Que ao colocar assert visible, mesmo que o componente não esteja na tela por um segundo, por exemplo, o maestro consegue aguardar e ele retenta assim que o componente. E ele faz a retentativa até que de fato ele encontre o componente, né? Agora, por exemplo, caso demore mais de 10 segundos, 20 segundos, aí de fato você vai ter um problema, porque se eu não me engano, o Assert Visible consegue aguardar ali até em torno de 10 segundos até que ele falhe o teste, caso não encontre um componente, tá? Então, isso aqui é um ponto-chave do Maestro. Eu me lembro que, utilizando outras ferramentas para escrever testes, eu tinha que adicionar muito delay, muito await, né, enquanto eu executava os meus testes, e isso tornava o teste bem flaky.
o teste quebrava com uma certa frequência, porque às vezes a animação não era necessário, às vezes, sei lá, quebrava muito. E aqui, ao utilizar o assert visible, antes de executar uma ação num dado componente, tem sido muito positivo para mim. No sentido de que esse comando, por si só, ele já é inteligente o suficiente para fazer, por exemplo, com que minha tela A vá para a tela B, a animação ocorra normalmente, eu não preciso remover animações do emulador, nada disso. Então tudo acontece de forma natural e eu não preciso adicionar nenhum tempo, timeout, esperando que um componente apareça ou coisas assim do tipo. Quando eu preciso realizar um clique em um texto, uma coisa que eu tenho feito bastante é adicionar o regex, né? O jeito como eles fazem regex. Então, ao invés de eu clicar em Some Text, eu posso fazer o clique passando ele como um regex. Por quê? Como nós vimos no Maestro Studio, ele seleciona, ele mostra algumas caixinhas ali do que seria o componente clicável. Então, às vezes, por exemplo, se você tiver um item de uma lista, onde você tem um título e um subtítulo, às vezes ele pode estar dentro da mesma caixa. Então, você vê o título, por exemplo, transferência, e embaixo você vê o subtítulo como valor. Para você, são dois textos diferentes, mas para a árvore do maestro, aquilo ali é o mesmo texto. Então, às vezes, você quer fazer um acerte dentro de um texto, mas o que você está vendo é que o texto é totalmente diferente. Então, ao utilizar o regex, eu vou tentar fazer o acerte em um pedaço de um texto que exista na minha tela. Então, isso tende com que meu teste seja também menos flake, né? Ele não vai quebrar com facilidade com qualquer mudança boba ou tola que possa acontecer. Seguindo para a próxima dica ou boa prática, é em relação a fluxos repetitivos. Quando você cria um fluxo, de modo geral, você vai passar pelo menos uma vez no login. E o maestro ele não garante a ordem de execução dos seus testes. Então, isso significa que talvez você precise sempre checar se o login vai acontecer. Então, todo fluxo, de modo geral, ele possivelmente ele vai ter um step para checar o login, e caso tenha o login, caso seja necessário realizar o login, ele vai lá e executa esse flow, tá? Então, nesse caso, o que eu quero mostrar aqui eu tenho o meu fluxo de login, o que supostamente seria um fluxo de login, eu coloco meu e-mail, minha senha, e por fim eu clico no botão de continuar ou de logar. Eu posso mover ele para um arquivo isolado e chamar ele através do comando runFlow, passando a minha pasta e o nome do arquivo que eu quero executar, nesse caso, login flow. E isso aqui eu posso reutilizar em diversos outros arquivos, tá? Como a gente vai ver na próxima dica, que é, quando você for executar um teste do maestro, sempre assuma que ele vai estar numa tela aleatória. Então, por exemplo, se você escreveu o teste A e você quer escrever agora o teste B, não é porque o teste A vai ser executado que isso significa que o seu teste B ele pode começar exatamente de onde o teste A parou. Primeiro, você nem sabe se o teste A vai ser executado antes do teste B. Então, se você quer garantir que os seus testes de fato executem e tenham sucesso, é importante você sempre garantir que no arquivo de teste que você está criando, que o app e que o teste ele esteja no local correto. Então, por exemplo, ao invés de assumir que o Session Edit Text vai estar na tela, primeiro, launch o app. Então, se o app estiver rodando e você não sabe onde ele está, ele vai fechar a aplicação, vai abri-la novamente. Logo em seguida, você pode fazer o run flow para checar se precisa de autenticação, e às vezes precisa. Por exemplo, se o teste anterior ao seu foi o teste de logout, então você precisa checar se você precisa fazer um login. Tá? Então, uma vez que eu precisei fazer o login ou não, eu vou para o próximo passo, que é clicar no campo de busca. Então, eu estou garantindo que eu vou abrir a aplicação, eu talvez precise passar pelo login e logo em seguida eu exibo a primeira tela da minha aplicação, como de costume. Então, ao fazer isso, significa que eu estou garantindo que a minha aplicação vai estar sempre no mesmo local, porque o meu teste precisa clicar na barra de busca, na home da aplicação. Tá bom? E aí o maestro também possui, pessoal, uma infinidade de comandos que a gente pode estar utilizando para executar os nossos testes. Eu deixei a lista de todos eles aqui, mas na documentação deles você pode encontrar todos os comandos e entender um a um, dar uma lida ali em cada comando que você precisa, em cada comando que eles
também já criaram, né? Que você vai ver que dificilmente alguma coisa que você precisa não vai estar disponível, né? É bem completa e eu acredito que você não precisa criar um comando por você mesmo, mas fique à vontade caso você ache que precise criar algum comando ali, tá? Então, esse é o caminho para a documentação em relação a cada comando que existe, e um desses comandos é a possibilidade de executar JavaScripts de maneira simples. Tá? O que é que eu quero dizer com isso? Você não vai ter o runtime do JavaScript ali para estar executando qualquer JavaScript com módulos e etc, e exports e por aí vai. Não. Você consegue executar um vanilla JavaScript, basicamente. Coisa simples. Então, por exemplo, no input text, quando eu coloco cifrão e abro chaves e fecho chaves, isso significa que que o Maestro vai reconhecer isso como um bloco de JavaScript. Então, eu posso executar operações ali dentro. Eu também tenho o comando runScript, que me permite executar um arquivo, mas ele tem o mesmo efeito de executar com o cifrão, abre chaves e fecha chaves, né, que é o bloco do JavaScript. E eu também tenho o evalScript, que é basicamente executar isso numa linha, né, sem criação de nenhum arquivo. Então, num exemplo aqui interessante, por que eu adicionei especificamente para falar um pouco sobre o JavaScript, vamos supor o nosso fluxo aqui, né? E eu adicionei alguns comandos aqui bem interessantes, e focando nesses comandos, o que nós temos eu tenho esse comando onFlowStart. Quando esse comando é executado, assim que o meu flow, né, meu caso de teste para o Maestro, vai ser executado, eu estou executando um runScript. E eu estou passando basicamente um test case JS que vai estar sendo executado. E no final do meu teste, eu estou fazendo um eval script onde basicamente eu estou fazendo o console.log. Qual é a ideia aqui? Né? Isso daqui foi um jeito que eu encontrei enquanto eu automatizava os meus testes manuais, para ter uma relação entre o fluxo que eu estou testando e a minha planilha de teste. Tá? Então eu tenho todo mundo, assim, pelo menos nos lugares que eu já trabalhei, de modo geral, existia inicialmente uma planilha de testes manuais que eram feitas. Então, para você fazer a relação entre o que está sendo testado e qual o caso de teste que isso está cobrindo, eu adicionei alguns códigos em JavaScript, onde basicamente eu tenho o output, crio os meus casos e descrevo o que é exatamente aquele caso que está sendo testado. Então, com isso, eu tenho uma relação entre os testes do Maestro e a minha planilha de teste. Tá? Veja que aqui nós temos em amarelo um cara chamado output. Isso é uma variável global do JavaScript disponível no Maestro. Então, todos os fluxos que são executados, eles conseguem acessar esse output. Então, você pode executar pequenos JavaScript e adicionar coisas a esse output que vão ser utilizadas no seu teste. Nesse caso, eu estou utilizando a variável case1, né? Eu executo o comando, adiciono ao output toda a minha lista de cases, e dentro dela eu pego o case 1 e executo, faço um simples console.log, que foi só a maneira que eu encontrei de dizer, olha, esse cara aqui é esse teste aqui. Tá? Então isso aqui é um geral de como seria mais ou menos um fluxo do Maestro. O próximo passo que nós temos é em relação ao CI. Então, basicamente, tá, criei meus testes, agora como que eu executo esse cara? E aí existem duas maneiras de executar os testes. A primeira que eu recomendo, se você está fazendo isso numa empresa, seria o próprio Robin. O Robin é basicamente a cloud do Maestro, né? Então eles têm os próprios emuladores, eles cuidam da infra de manter um emulador de pé e de fazer a execução dos testes para você. Também tem uma interface muito bacana, tem vídeos para todos os testes que são criados, você pode ter informações úteis. Né? Aqui eu deixei um step de como seria a execução, de como eu envio, qual comando que eu preciso executar para enviar um teste para o Maestro, né? Passando as informações que eu quero executar para o meu teste, né? Utilizando o GitHub Action. Então eu tenho que passar minha API Key, afinal esse serviço não é gratuito, existe um custo relacionado a ele. Mas custo é uma coisa interessante em relação à infra, que é uma coisa que eu estou aprendendo. No local onde eu trabalho, eu decidi fazer a infra. Manter a infra, tenho um computador para isso, dedicado para executar esses testes.
mas existe um custo de hora dev. Então, de tempos em tempos, eu tenho que checar se está tudo rodando, se está tudo certo, e muitas das vezes não está 100%. Então, existe um custo de você manter a sua própria infra, que às vezes, ou em boa parte dos casos, vai ser mais caro do que você pagar o próprio Robin. Então, no site deles tem informação de preços, eu não sei exatamente quanto custa, porque, como eu disse, estou utilizando infra interna. Mas é interessante que você não precisa ter todo o trabalho de manter a infra de pé. E dá trabalho, acredite. Dá bastante trabalho, tá? Mas, caso você esteja, por exemplo, executando para os seus próprios aplicativos ou para coisas simples, você quer estudar, existem exemplos na internet que você encontra ali de como você pode executar isso com diferentes alternativas para emulador. Você mesmo pode fazer um GitHub Action Self-Runner e fazer os experimentos que você precisa até você de fato validar a solução, tá? Eu deixei aqui mais uma vez um repositório que tem exemplos de como você pode fazer isso com Ubuntu, iOS, Android, etc, tá? Que eu acredito que vai ser útil aqui, tá? Para te ensinar como você pode estar fazendo o seu CI, nesse caso com o GitHub Actions, tá? De modo que te proporcione uma boa experiência e traga algum tipo de aprendizado. Não vou entrar muito fundo em relação a todos os fluxos de CI, porque não acho que faz tanto sentido aqui. Seguindo, nós temos aqui um exemplo de como seria uma estrutura básica da nossa pasta ponto maestro. De modo geral, o ponto maestro é a pasta default onde eu coloco os meus testes, os meus flows. Então, eu resolvi apresentar essa estrutura aqui para a gente ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu tenho as minhas pastas ali em branco, login, dentro dela eu tenho o meu flow. Eu também tenho uma pasta payment, dentro dela eu tenho o fluxo de pagamento e o fluxo de refund. Veja que eu estou criando dois casos de testes diferentes ao invés de um. Então não crie arquivos ou flows do Maestro que contenham todos os testes de pagamento. Não. Idealmente, eu diria que é melhor você ter um fluxo para cada teste. Porque se falhar, caso um dos testes falhe, você sabe exatamente qual foi o caso que falhou. Então, isso vai te ajudar a fazer um debug, ou saber exatamente qual é o problema que aconteceu. Em amarelo, eu tenho alguns JavaScript, alguns arquivos em JavaScript. Isso daqui são coisas úteis para eu estar executando o meu teste. Veja que todos eles estão dentro de uma pasta chamada Element, que é uma recomendação também de como você organizar os arquivos do Maestro, tá? Em relação à parte de JavaScript. Então, todos eles possuem essa pasta Element ou Elements, tanto faz, e você vai adicionar as informações necessárias para estarem sendo executadas um teste. Por exemplo, dentro de card, eu poderia ter um fake card ali, que eu vou inserir durante o fluxo de pagamento com cartão de crédito, por exemplo. Cafezinho é sempre bom, né? Seguindo, nós temos a pasta Common, que são os fluxos comuns a outros testes. Veja que na nomenclatura aqui eu não estou adicionando underline flow para esses caras. Por quê? Porque eu tenho a intenção de quê? De não executar esses testes sozinhos. Ou seja, eles vão ser executados através de outros flows. Então, como que eu faço para excluir esses fluxos que são utilitários? Basicamente, você adiciona a tag útil ou qualquer tag que faça sentido na sua cabeça. E ao executar os testes do Maestro, você pode fazer um exclude tags. Ou na linha de comando, ou você pode ter um arquivo config.yaml em que você adiciona todos os fluxos que você deseja incluir para serem executados e todos aqueles que você deseja excluir da sua execução, tá? Então, isso aqui, pessoal, cobre o geral em relação a essa ferramenta. Deixe o seu like. Se ficou alguma dúvida, pode mandar mensagem. Eu vou tentar tirar qualquer tipo de dúvida, tá? Então nós vimos os comandos do Maestro, nós vimos como fazer a execução, como utilizar o JavaScript, como utilizar o Maestro Studio, como criar emuladores que são compatíveis com o Maestro e passamos também pelo CI, tá bom? Qualquer dúvida, fico à disposição e até uma próxima. E deixa o like, na moral. Abraço!